da seda. O termo sintético refere-se a um composto feito pelo homem, por meio de reações químicas. O produto obtido pode ou não ocorrer na natureza. Se ocorrer, a versão sintética será quimicamente idêntica à produzida pela fonte natural. O termo artificial refere-se mais às propriedades de um composto. Um composto artificial tem uma estrutura química diferente da de outro, mas suas propriedades são parecidas com as dele, o suficiente para que possa imitar sua função. O que Chardonnay produziu foi seda artificial, mas não seda sintética, embora fosse feita sinteticamente. A seda de Chardonnay, como veio a ser chamada, era semelhante à seda em algumas de suas propriedades, mas não em todas. Era macia e lustrosa, mas infelizmente altamente inflamável, propriedade não desejável para um tecido. A seda de Chardonnay era fiada a partir de uma solução de nitrocelulose. Versões nitradas de celulose são inflamáveis e até explosivas, dependendo do grau de nitração da molécula. Chardonnay patenteou seu processo em 1885 e começou a fabricar a seda Chardonnay em 1891. Mas a inflamabilidade do material foi sua ruína. Numa festa, um cavalheiro que fumava um charuto deixou cair cinza inadvertidamente no vestido da seda de sua parceira de dança. Conta-se que o traje desapareceu numa labareda e numa lufada de fumaça. Não se sabe qual foi o destino da dama, embora esse fato e vários outros acidentes ocorridos em sua fábrica tenham levado Chardonnay a fechá-la. Ele não desistiu da seda artificial. Em 1895, estava usando um processo um pouco diferente, envolvendo um agente desnitrificante que produzia uma seda artificial baseada em celulose muito mais segura, não mais inflamável que o algodão comum. Outro método, desenvolvido na Inglaterra em 1901 por Charles Cross e Edward Bevan, produziu a viscose, assim chamada por causa da alta viscosidade. Quando se passava a viscose líquida através de um spinnerete num banho ácido, a celulose era regenerada na forma de um filamento chamado seda viscose. Em 1938, foram produzidas 136 mil toneladas de seda viscose, suprindo a crescente demanda de novos tecidos sintéticos com o desejado brilho sedoso que tanto lembrava a seda. O processo de fabricação da viscose continua em uso atualmente como principal forma de produzir os tecidos hoje chamados rayons, sedas artificiais como a seda viscose, em que os fios são compostos de celulose. O rayon, de um branco puro e ainda com a mesma estrutura química, pode ser tingido de muitas cores e tons, assim como o algodão, mas tem também uma série de deficiências. Embora a estrutura de folha plissada da seda a torne ideal para meias, a celulose do rayon absorve água, fazendo-o esgarçar. Essa não é uma característica desejável, sobretudo quando se trata de meias. Era preciso um tipo diferente de seda artificial, que tivesse as boas características do rayon, mas sem seus defeitos. O nylon, cuja base não é a celulose, entrou em cena em 1938, criado por um químico orgânico contratado pela DuPont Fibersilk Company. A companhia ofereceu ao Wallace Carothers a oportunidade de realizar pesquisas independentes com um orçamento quase limitado. Carothers começou a trabalhar em 1928, no novo laboratório da DuPont destinado à pesquisa básica. Carothers decidiu trabalhar com polímeros. Na época, a maioria dos químicos pensava que os polímeros eram, na realidade, aglomerados de moléculas conhecidos como coloides. Outra opinião sobre a estrutura dos polímeros, defendida pelo químico alemão Hermann Staudinger, era de que esses materiais compunham-se de moléculas extremamente grandes. A maioria das moléculas sintetizadas até então por Emil Fischer, o grande químico do açúcar, tinha peso molecular de 4.200. Em comparação, uma molécula de água tem peso molecular de 18 e a molécula de glicose tem 180. Menos de um ano depois de começar o trabalho no laboratório da DuPont, Carothers havia feito uma molécula poliéster com peso molecular de mais de 5.000.
Posteriormente, conseguiu elevar esse valor para 12.000, aduzindo novas provas à teoria de que os polímeros eram moléculas gigantes, pelo qual Staudinger receberia o Prêmio Nobel de Química de 1953. De início, o primeiro polímero feito por Carothers parecia ter algum potencial para o comércio, pois seus longos fios cintilavam como seda e não ficavam duros nem quebradiços com a secagem. Lamentavelmente, porém, ele se desmanchava em água quente, derretia em solventes comuns de limpeza e se desintegrava após algumas semanas. Durante 4 anos, Carothers e seus colegas prepararam diferentes tipos de polímeros e estudaram suas propriedades, até finalmente produzirem o nylon, a fibra feita pelo homem cujas propriedades mais se aproximam daquelas da seda e que merece ser qualificada de seda artificial. O nylon é uma poliamida, o que significa que, como ocorre na seda, suas unidades polímeras se unem por ligações de amida. Mas enquanto a seda tem uma extremidade ácida e uma extremidade amida, em cada uma de suas unidades aminoácidas individuais, o nylon de Carothers era feito de 2 unidades monômeras diferentes, uma com 2 grupos ácidos e uma com 2 grupos amidas, alternando-se na cadeia. O ácido adípico tem grupos COH em ambas as extremidades. A outra unidade molecular, 1,6 diaminohexano, tem uma estrutura muito parecida com a do ácido atípico, exceto pela presença de grupos amino, NH2, ligados em lugar dos grupos ácidos, COH. O elo amina do nylon, da mesma maneira que na seda, é formado pela eliminação de uma molécula de água entre as extremidades das moléculas, do átomo H de NH2 e do OH, do ácido carboxílico. A ligação amina resultante, mostrada como CONH, une as 2 diferentes moléculas. É nesse aspecto, a posse do mesmo elo amida, que o nylon e a seda são quimicamente similares. Na fabricação do primeiro, ambas as extremidades amino de 1,6 diaminohexano reagem com as extremidades ácidas de diferentes moléculas. Isso prossegue com moléculas alternadas, acrescentando-se as extremidades de uma cadeia de nylon cada vez maior. A versão do nylon de Carothers tornou-se conhecida como nylon 66, porque cada unidade de monômero tem 6 átomos de carbono. O primeiro uso comercial do nylon, em 1938, foi para fazer cerdas de escovas de dentes. No ano seguinte, meias de nylon foram postas no mercado pela primeira vez. O tecido provou-se o polímero ideal para meias. Tinha muitas das propriedades desejáveis da seda. Não esgarçava e enrugava como algodão ou rayon. E, mais importante, era muito mais barato que a seda. As meias de nylon foram um enorme sucesso comercial. Em 1940, um ano depois do lançamento, foram fabricados e vendidos cerca de 64 milhões de pares de meias feitas com esse material. A reação ao produto foi tão espetacular que na língua inglesa a palavra nylon é hoje sinônimo de meias longas para a mulher. Com sua resistência excepcional, durabilidade e leveza, o nylon passou rapidamente a ser usado em muitos outros produtos: redes e linhas de pesca, cordas para raquetes de tênis e badminton, e revestimento para fios elétricos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o grosso da produção de nylon da DuPont passou dos filamentos finos usados em meias para os fios mais grossos empregados em produtos militares, fios para reforçar pneus, mosquiteiros, balões meteorológicos, cordas e outros itens militares. Dominaram o uso do material. Na aviação, o produto provou-se um excelente substituto para a seda nos paraquedas. Uma vez terminada a guerra, a produção nas fábricas de nylon foi rapidamente reconvertida. Na altura de 1950, a versatilidade do nylon era evidente em seu uso no vestuário e para acessórios da casa. Descobriu-se que o nylon era também um excelente composto modelador. Ele se tornou o primeiro plástico de engenharia, um material forte o suficiente para ser usado em lugar do metal. Em 1953, apenas para esse uso, foram produzidas mais de 453.590 toneladas de nylon. Infelizmente, Carothers não viveu para ver o sucesso de sua descoberta. Vítima de uma depressão que foi se agravando com a idade,
ele pôs fim à vida em 1937, engolindo um frasquinho de cenourinha, sem saber que a molécula polímera que sintetizará desempenharia um papel tão importante no mundo do futuro. A seda e o nylon contribuíram cada um à sua maneira para a enorme prosperidade econômica de seus tempos. A demanda de seda não apenas abriu rotas comerciais mundiais e estimulou novos acordos comerciais, levou também ao crescimento de cidades que se dedicavam à produção ou comércio e ajudou a criar outras indústrias, como as dos corantes, de fiação e da tecelagem, que se desenvolveram ao lado da sericultura. A seda gerou grande riqueza e enormes mudanças em muitas partes do globo. Assim como durante séculos, a seda e sua produção estimularam modas no vestuário, nos acessórios domésticos e na arte. Na Europa e na Ásia, a introdução do nylon e de uma profusão de outros têxteis e materiais modernos teve vasta influência em nosso mundo. Se, no passado, plantas e animais forneceram as matérias-primas para nosso vestuário, hoje muitos tecidos são feitos de subprodutos do refino do petróleo. Como mercadoria, o petróleo assumiu a posição que outrora pertenceu à seda, como foi antes o caso do tecido. A demanda do petróleo forjou novos acordos comerciais, abriu rotas comerciais, estimulou o crescimento de algumas cidades e o surgimento de outras, gerou novas indústrias e novos empregos, e promoveu a riqueza e a transformação de muitas partes do globo.